Inicialmente eu peço desculpas por não estar presente à jornada, pois a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não dispôs de recursos financeiros para custear minha viagem a São Carlos. Agradeço aos organizadores da Jornada Internacional Gêmeos 2016 a oportunidade de apresentação do grupo de pesquisa Documentário Realidade e Semiose, através desse vídeo pré-gravado. Infelizmente a interação ficará prejudicada, mas qualquer questionamento poderá ser feito através do e-mail professor.heliogodoy@gmail.com. Informo que haverá uma única comunicação de pesquisa nesta apresentação. Eu inicio com uma breve introdução do grupo de pesquisas, que se segue com a apresentação da comunicação propriamente dita, a ação governamental pró-audiovisual, teoria e prática do dirigismo cultural. O grupo Documentário Realidade e Semiose foi criado como continuidade das pesquisas de doutorado que resultou na publicação de um livro com o mesmo nome do grupo. O grupo foi criado em 2005 e investiga aspectos semióticos da representação da realidade através dos sistemas audiovisuais documentários. Utiliza como referenciais teóricos a semiótica e a teoria da realidade de Charles Sanders Peirce e a teoria do Umwelt de Jacob von Uexküll, além de teóricos da teoria realista do cinema e filósofos realistas. No âmbito teórico, analisa documentários sob o viés da semiótica e do realismo. Desde 2009, vem se dedicando à tecnologia e à linguagem do documentário estereoscópico 3D. Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa Incidência da Estética Realista na Imagem Estereoscópica, utilizando a filosofia realista como suporte teórico. Desde 2004, o grupo integrou-se ao mestrado em comunicação da UFMS, dentro da linha de pesquisa Linguagens, Processos e Produtos Midiáticos. Ação governamental pró-audiovisual, teoria e prática do dirigismo cultural. Introdução. Há algum tempo houve um grande debate cultural em relação a um suposto dirigismo cultural e controle à informação atribuídos a atos legislativos emanados do governo do Partido dos Trabalhadores e seus grupos políticos satélites, em especial aqueles de natureza socialista e comunista. Ainda que não tenha ocorrido a introdução de legislação a respeito do tema, a hipótese que aqui apresento é que o dirigismo cultural já se encontra em ação em setores cruciais da cultura e da comunicação social. Apresento esse tema a partir da análise de 5 editais de apoio à produção audiovisual em 2015, através dos quais o controle de conteúdo aproxima-se do que pode se configurar como direcionamento cultural adequado a um programa de governo socialista e comunista. Tratam-se das 5 chamadas públicas do PRODAV TVs Públicas, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro para Televisões Públicas, referentes ao ano de 2015, com reedição em 2016. Um programa governamental de estímulo à produção independente de programas de televisão. Foram publicadas 5 chamadas, cada uma delas destinada a cada uma das regiões brasileiras, para produtores audiovisuais realizarem filmes e programas para as TVs públicas. As chamadas foram lançadas ao final de 2014 e o processo de seleção de projetos iniciou-se a partir de janeiro de 2015. O dinheiro originou-se do Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, fundo financeiro que é alimentado pelas taxas do Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, um imposto pago para cada filme produzido ou exibido no Brasil em cada uma das janelas de exibição. É um fundo financeiro com boa dotação orçamentária.
O gerenciamento do dinheiro dessas chamadas públicas foi realizado pelo BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, em associação com a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. O montante de quase 60 milhões de reais foi oferecido a fundo perdido às produtoras audiovisuais selecionadas, distribuído pelas regiões brasileiras em valores de quase 12 milhões para cada uma. É notório que, desde o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando as TVs públicas educativas necessitavam renovar a sua programação, lançava-se um edital ou chamada pública que, para os criativos, apresentassem propostas que pudessem preencher a programação em âmbito nacional. Desenvolvimento da análise. Feitos os esclarecimentos iniciais, gostaria de me dedicar à análise dos editais do PRODAV de 2014-2015. A análise inicia-se tomando como ponto de partida a leitura dos temas citados no bojo das chamadas e que estão descritos no anexo B, proposta de programação, em cada uma das 5 chamadas do PRODAV TVs Públicas 2014-2015. Cada uma das chamadas contém 20 temas de programas que deveriam ser produzidos na forma de um único filme ou de uma série de episódios. Através da leitura dos temas, observa-se inicialmente que não poderiam ser classificados como temas, pois são verdadeiras sinopses de programas. Classifico dessa forma como sinopses, pois a especificação do conteúdo é muito mais desenvolvida do que seria esperado de uma simples indicação temática. Portanto, a partir daqui usarei o termo sinopse para me referir a esses temas. Como exemplo, vejamos uma dessas sinopses, o item K. Faixa de programação de obras não seriadas que apresenta jovens de coletivos das periferias dos centros urbanos brasileiros à frente de documentários sobre fatos nacionais da atualidade, cabendo aos coletivos a linha editorial dos documentários. O texto da sinopse descreve o tipo de programa que deve ser produzido, sem dar a menor chance ao produtor proponente exercer qualquer tipo de escolha metodológica para o desenvolvimento de sua proposta. Já está determinado que cabem aos coletivos, jovens de coletivos das periferias, a linha editorial. A sinopse foi construída tomando como pressuposto de que esses jovens têm a necessária informação e formação a respeito dos fatos nacionais da atualidade, pelo simples fato de serem jovens e pertencerem aos coletivos das periferias. O mais óbvio é que esse tipo de sinopse privilegia uma determinada forma de organização cultural, denominada de coletivos de jovens, que atualmente parece ser um modelo da produção cultural nas gestões do Ministério da Cultura, nos governos do Partido dos Trabalhadores e agrupamentos associados. No texto que será enviado aos anais da jornada, haverá uma descrição completa de cada uma dessas sinopses. Eu não vou ler todos para não ocupar o tempo de vocês. É possível verificar que o conteúdo das sinopses apresenta evidente relacionamento com a temática sociológica brasileira, fato que é explicado pela própria origem do sistema estatal do audiovisual no Brasil, que remonta ao governo Getúlio Vargas, com a criação do Instituto de Cinema Educativo, o INCE. As produções do INCE tratavam principalmente de questões sociais, tais como folclore, usos e costumes, culturas indígenas, etc. No início, os filmes e produtos audiovisuais possuíam uma forma ufanista e, posteriormente, ao final da existência do INCE, já apresentavam alguma crítica social. Para facilitar a análise a respeito do dirigismo cultural, devemos classificar as sinopses da chamada pública PRODAV TVs Públicas 2014-2015 nas seguintes categorias. Categoria 1. As 8 primeiras sinopses, de A até H, dedicam-se a temas infantis, onde a criança é o centro das atenções. A categoria 2 são as 5 seguintes, do item I até o M, que dedicam-se genericamente à juventude, sem determinar qual faixa etária se refere.
A categoria 3 contém as 7 restantes, de N até o T, e são sinopses que poderiam ser classificadas sob o tema Cultura e Sociedade, sendo subdivididas em 4 categorias. 2 delas sobre racismo e preconceitos, 2 sobre imaginário e migração humana, 2 sobre religião e migração humana e 1 sobre redes sociais. O tema da migração humana foi enfatizada nas sinopses da categoria Cultura e Sociedade, itens P, Q, S e T, observando-se, portanto, um relacionamento implícito desses programas com alguns dos documentários brasileiros produzidos na década de 60 e 70 por cineastas do cinema novo, cuja ênfase era a vida do sertanejo nordestino e a migração do campo para a cidade grande. É necessário esclarecer que boa parte dos cineastas daquele período, apesar da censura do regime militar, eram ligados ao pensamento de esquerda. Utilizavam essa forma de expressão para realizarem as denúncias da pobreza e a disseminação de ideias de um socialismo popular. Assim, essa temática da migração humana tem um claro viés de direcionamento cultural e político e não foge a um padrão histórico, observado nos documentários e ficções audiovisuais brasileiras relacionadas ao pensamento de esquerda. Para a continuação dessa análise, deve ser observado qual é o tipo de abordagem que se verifica nessas sinopses, isto é, se há uma determinada cosmovisão explícita, se há uma determinada visão de mundo, uma abordagem específica sobre os assuntos das sinopses, que implicará ao cineasta ou ao documentarista privilegiar uma determinada forma de olhar a realidade e não outra forma. É aqui que residem principalmente os problemas desses exemplos de dirigismo cultural. Construtivismo radical. As sinopses classificadas na temática infantis, bem como algumas de outras categorias, apresentam-se inspiradas pelo construtivismo radical, conforme proposto por Glasersfeld, 1989. Ora, o construtivismo, tal como proposto por Jean Piaget, trata de processos naturais de maturação do sistema cognitivo humano necessários à sua compreensão para as exigências educacionais às quais crianças e jovens são submetidos. Todavia, no construtivismo radical, o tema conhecimento é relativizado de modo a ficar dependente do contexto histórico e social, ou pior, referir-se apenas a uma experiência de natureza impressionista individual, sem uma relação objetiva com a realidade. Em outras palavras, o construtivismo radical abandona o conhecimento realista objetivo, que fala das coisas de uma realidade ontológica para substituí-la por um conhecimento relativizado e repleto de impressões individuais. Podemos observar isso nas seguintes frases extraídas das sinopses. Item A. Os principais fatos e processos históricos do país, desde um olhar infantil, não escolar. Item C. Desenvolvimento da inteligência emocional da criança a partir de rituais de passagem. Item D. Personagens da grande migração de brasileiros do campo para os centros urbanos no século XX, explorando em meio à transmissão da experiência, sentimentos e memórias, sobre a motivação. Item E. Brincadeira de crianças brasileiras dos mais distintos caldos culturais, provendo uma incursão ao seu imaginário. Lendas brasileiras através da edição e animação de desenhos enviados por crianças. Item G. Crianças que exercitam suas hipóteses sobre o mundo e a ordem natural, acompanhadas por cientistas renomados. Item H. Apresenta crianças à frente de documentários sobre fatos nacionais da atualidade. Item I. Autorretrato, protagonizada por jovens das mais variadas classes sociais que são entrevistados e entrevistadores,
utilizando vídeos viralizados nas redes sociais. Jovens de coletivos das periferias, esse é o item K, dos centros urbanos brasileiros, à frente de documentários sobre fatos nacionais da atualidade, cabendo aos coletivos a linha editorial dos documentários. Item P. Migração do meio rural para o urbano entre as décadas de 1950 e 80, propondo poéticas audiovisuais que representem seus imaginários nesses dois cenários. É fácil perceber a tendência ao construtivismo radical nessas frases, na medida em que observamos a ênfase em processos de individualização e na relativização do conhecimento. Esse último aspecto, a relativização do conhecimento, torna-se mais grave quando percebemos que o relativismo filosófico, que lhe dá suporte intelectual, esquiva-se da realidade objetiva, insistindo que diferentes visões de mundo são equivalentes, podendo conviver entre si segundo suas próprias representações de mundo. O relativismo filosófico serve para justificar uma representação de mundo apenas segundo a abordagem de cada indivíduo ou grupo de indivíduos. Evidentemente que essa forma de proceder é pseudocientífica e mistifica os saberes ingênuos ou até mesmo os discursos mal intencionados que porventura fizerem suas aparições nos programas realizados a partir das sinopses que estão sendo analisadas. Relativismo filosófico e cultural. O relativismo filosófico refere-se ao problema da possibilidade do conhecimento. O relativismo cultural refere-se à manifestação de diferentes formas culturais com as mesmas competências de descrição e atualização da realidade. Ora, tanto um como o outro padecem dos males que têm promovido o grande empobrecimento intelectual brasileiro das últimas décadas. Antes de discutir os problemas advindos de ambos relativismos, vamos verificar algumas frases com enunciado relativista encontradas nas sinopses. Item A. Os principais fatos e processos históricos do país, desde um olhar infantil, não escolar e que desmistifica fatos e figuras da história. Item L. Coletivos de jovens em diálogo com processos históricos do país desde um olhar jovem periférico, provocando reflexões e questionamentos. Item M. Experiência de jovens de periferia que ingressaram no ensino superior e o que suas escolhas e objetivos de estudo revelam. Item P. Representação do imaginário parte do princípio de que não eram seus conhecimentos que lhe diziam que eram suas vidas antes da grande viagem, eram suas vidas antes da migração que lhe diziam que eles eram. Isso é um evidente sofisma. R. Aborda manifestações populares reveladoras das relações entre Estado e sociedade no Brasil. Entrevistados são instados a explicarem sua motivação para participarem das manifestações. Item S. Inclinação religiosa de migrantes, buscando um elo entre trajetórias surpreendentes e acidentadas e um universo religioso capaz de absorvê-las, assim como a adesão de seus descendentes a práticas sociais territorializadas. O relativismo filosófico implica em considerar que não existe verdade absoluta. Toda verdade é relativa e tem uma validade limitada, dependente de fatores externos ao sujeito que conhece. Dessa forma, o círculo de verdades se define cultural e temporalmente. Ora, a verdade representa uma coerência entre o juízo e a realidade objetiva,
Essa coerência entre juízo e realidade objetiva não pode limitar-se a apenas um determinado grupo de indivíduos. E mais, se a verdade existe, ela deve valer para todos. O relativismo é incoerente, pois o verdadeiro problema é ou o juízo é falso e não vale para ninguém, ou ele é verdadeiro e vale para todo mundo. Portanto, o relativismo nunca vai resolver a questão principal da representação da realidade objetiva. Desconstrucionismo como método. É possível que não se perceba a gravidade dos problemas aqui levantados, pois, dado o obscurantismo que o mundo intelectual brasileiro vive há mais de 4 décadas, sejam tomadas com naturalidade ideias tais como: não há verdade absoluta, a medida do mundo sou eu mesmo ou meu grupo, dentre as inúmeras formulações do politicamente correto. Com isso, deformou-se o pensamento intelectual mais objetivo e substituindo pelo pensamento acadêmico-filosófico baseado na luta de classes, na crítica à exploração capitalista e na crítica à cultura burguesa. No âmbito acadêmico, a vertente do pensamento marxista que o filósofo Roger Scruton, em 2014, classificou como nova esquerda, é utilizada à exaustão, e dentre eles encontram-se Georg Lukács, Michel Foucault, Herbert Marcuse e Jacques Derrida, dentre outros. Suas teorias foram desenvolvidas em lacunas e incongruências existentes na teoria marxista, com o objetivo de recuperar sua credibilidade perdida em função das evidências factuais e sua falência econômica e social. No caso das sinopses, é possível verificar a influência do filósofo Jacques Derrida e sua teoria da desconstrução, que influenciou os estudos de cinema internacionalmente. Derrida desenvolveu seus trabalhos filosóficos tomando como ponto de partida as ideias de Ferdinand Saussure sobre o signo linguístico e o sistema linguístico. Saussure defende a arbitrariedade do signo linguístico, isto é, a ligação entre o significado e o significante não é necessariamente referida à realidade. Para tornar essa proposição compatível com a representação da realidade, foi necessário adicionar o conceito ad hoc de referente, para estabelecer ou restabelecer a ligação do signo com o mundo. Além disso, Saussure afirma que a linguagem é um sistema no qual os significados são obtidos por relações de ausências e presenças, ou seja, a palavra cachorro tem o sentido de cachorro porque não tem o sentido de mesa, casa, homem ou outras possibilidades. O desconstrucionismo de Derrida empresta de Saussure a ideia de sistema linguístico, afirmando que não é possível o acesso à realidade ou à verdade a partir da linguagem, pois o máximo que se consegue é utilizar-se de um sistema de signos autorreferenciados. De uma forma resumida, ele afirma: não há o fora do texto. Com isso, ele propõe a desconstrução como um método para revelar não a realidade, mas sim o próprio funcionamento do sistema linguístico. Nas palavras de Derrida: se a leitura não deve contentar-se em reduplicar o texto, não pode legitimamente transgredir o texto em direção a algo que não ele, em direção a um referente, realidade metafísica, histórica, psicobiográfica, etc. Ou em direção a um significado fora de texto, cujo conteúdo poderia dar-se, teria podido dar-se fora da língua, isto é, no sentido que aqui damos a esta palavra, fora da escritura em geral. Daí porque as considerações metodológicas que aqui arriscamos sobre um exemplo são estreitamente dependentes das proposições gerais que elaboramos mais acima, quanto à ausência do referente ou do significado transcendental. Não há fora de texto. A partir dessa ideia, Derrida pretende desligar o pensamento da realidade,
Toda verdade expressa dentro da linguagem relaciona-se somente ao próprio sistema linguístico, tornando-se impossível o acesso a uma realidade metafísica ou ontológica. A ilusão de que a linguagem pode fazer isso, Derrida denomina de logocentrismo. O ataque que Derrida propõe é contra a verdade, a realidade metafísica ou a realidade ontológica. A teoria desconstrucionista foi o principal e mais importante desserviço prestado à academia para a tradição documentária. No Brasil, o documentarista sempre esteve sob influência do pensamento de esquerda. A relação entre desconstrucionismo e o pensamento de esquerda foi proveitosa, apesar de ser paradoxal ao marxismo a ideia de que a linguagem, ou seja, sua própria teoria, não se refira à realidade. Todavia, Derrida propõe que, por não haver possibilidade de acesso à realidade ou à verdade através da linguagem, deve existir alguma coisa na própria linguagem, e essa coisa é uma vontade de poder, expressa pelo autor do discurso. Isso permitiu relativizar a linguagem, de modo a criar outras versões que tão bem caracterizam o pós-modernismo. Claro que isso se adequa à vontade de poder adquirir hegemonia do pensamento de esquerda em toda a sociedade, de modo que, quando a competência intelectual para descrever a realidade estivesse totalmente deturpada, já não haveria mais possibilidade de se afirmar a existência da realidade objetiva, mas sim apenas de uma das realidades possíveis, compreendidas pelo viés do pensamento de esquerda. Necessário é lembrar que vivemos no Brasil esse estado de coisas há mais de 40 anos. Durante todo esse período, tornou-se prática comum ouvirmos no mundo acadêmico do audiovisual frases estranhas, como o documentário é um tipo de ficção, ou a ficção é um tipo de documentário, ou a discussão sobre a realidade é um terreno pantanoso. Documentário não representa a realidade, representa, no máximo, o discurso de um cineasta. E assim por diante. O professor Ismael Xavier, em 84, explica que a crítica desconstrucionista, iniciada no final dos anos 60 do século XX, propunha que não há sentido no mundo, que o sujeito não consegue captar as verdades essenciais e que a linguagem nem é mesmo capaz de expressar com clareza o pensamento do sujeito. Essas ideias acima apresentadas, em consonância com as ideias de Derrida, contradizem o exercício do nosso intelecto, que através da observação cuidadosa da ordem e da complexidade no mundo, nos possibilitam conhecer a realidade objetiva. Ora, é exatamente a possibilidade de conhecer a realidade objetiva que fundamenta o realismo cinematográfico, uma corrente de pensamento da teoria do cinema que se fez representar inicialmente pelo crítico André Bazin na década de 50, com uma ética bem elaborada e um respeito pela representação da realidade baseada na ontologia da imagem fotográfica. Eu não pretendo citar aqui toda a discussão que foi desenvolvida pelos desconstrucionistas do audiovisual desde a década de 70. O leitor que desejar mais informações a respeito delas pode ler em meu livro Documentário, Realidade e Semiose, com acesso na URL citada na bibliografia desse texto. É possível também recorrer ao texto de David Bordwell, intitulado Estudos de Cinema Hoje, as vicissitudes da grande teoria, no qual ele expõe objetivamente a influência do desconstrucionismo como consequência ao estruturalismo semiológico na origem das teorias culturalistas do cinema, ou seja, o pós-modernismo, estudos culturais, etc. Para resumir a solução do problema, o próprio argumento filosófico de Derrida se desfaz, pois quando ele próprio afirma que nenhuma verdade ou realidade metafísica ou realidade ontológica é acessível, então essa verdade desconstrucionista que ele propõe também não pode ser acessível, simplesmente por causa da autorreferência. Eu cito aqui Alves
e Refkalevski, de 2007. O estruturalista cai no erro da autorreferência de todo relativista, pois o que vale para os outros também deve valer para si mesmo. Ele cansa de atacar os outros, mas não consegue reparar que ele é alvo dos próprios ataques. O fato é que a vontade de poder de Derrida auxiliou os intelectuais ligados aos estudos de cinema, pertencentes às correntes de pensamento marxista, a questionarem toda uma tradição de documentários que apresentavam imagens e discursos a respeito da realidade objetiva e que foram desenvolvidos por cineastas, documentaristas, realmente interessados em conhecer essa realidade. Ora, a consequência disso é um tanto óbvia. O desconstrucionismo auxiliou e auxilia até hoje um projeto acadêmico e de comunicação que intenciona questionar a relação entre o sujeito e o objeto, entre o sujeito e a realidade objetiva. A negação da possibilidade de acesso à realidade objetiva serve assim para um jogo de manipulação, facilita-se a expressão de uma vontade de poder do grupo político partidário ao qual pertence determinado intelectual ou agente comunicacional. Intelectuais e agentes comunicacionais desavisados, mas credulamente cheios de desejo de liberdade cultural, aproximam-se do discurso desconstrucionista quando ou enquanto as cúpulas intelectuais desse poder desconstrucionista sabe perfeitamente que o que interessa é apenas a obtenção de poder. Quando os representantes das TVs públicas decidiram quais seriam as sinopses das chamadas públicas Prodave TVs Públicas 2014-2015, estavam realizando o ideal desconstrucionista. Reafirmaram o relativismo cultural, incluíram a utilização de um construtivismo radical, fazendo com que os produtores audiovisuais acreditassem que estavam imprimindo um caráter libertário aos programas propostos. A quem interessa dizer que o documentário é um tipo de ficção? Ou que a realidade é construída pela linguagem? Ou que a linguagem não permite acesso à realidade? Respondo que isso interessa a grupos de poder que pretendem impor uma cosmovisão marxista da sociedade, interessa a agentes sociais desejosos em deflagrar processos de questionamento de valores fundamentais da sociedade brasileira, valores fundados em sua história, em sua literatura, na produção científica e cultural e em sua religiosidade. Considerações finais. Pergunta-se: ora, o que se pretende com a sinopse item A, escrita da seguinte forma: série que relata a cada episódio os principais fatos e processos históricos do país em código de aventura de cartoon, desde um olhar infantil, não escolar, e que desmistifica fatos e as figuras da história, provocando reflexões, questionamentos e apelando ao humor. Resposta: a sinopse pretende uma desconstrução das regularidades e complexidades observadas no mundo, destruição do objetivo escolar de propiciar à criança sua qualificação no trato com as coisas do mundo. E mais, ao expressar que o programa desmistifica fatos e figuras da história, escancara o seu objetivo político de inversão de sentidos históricos compilados em anos de investigações científicas que se esforçaram em compreender a história da nação brasileira. Ainda mais seriamente, pergunta-se o que se pretende com a redação da sinopse item S, que ataca o valor mais importante de uma sociedade. Série, faixa de programação de obras não seriadas que aborda a inclinação religiosa de imigrantes, buscando um elo entre trajetórias surpreendentes e acidentadas e um universo religioso capaz de absorvê-las, assim como a adesão de seus descendentes a práticas sociais territorializadas.
Resposta. Essa sinopse trata a profunda religiosidade do brasileiro como um episódio de adequação a verdades religiosas ocasionais, que se apresentam de acordo com a necessidade territorial, e não como uma forma efetiva de exercício da religiosidade pelo ser humano, imbuído de uma busca pela transcendência que unifica a consciência, nos religa ao mundo e ao cosmos. Trata do assunto como uma consequência interesseira desta ou daquela doutrina religiosa que usa e abusa do pobre, reforçando a concepção marxista de que a religião é o ópio do povo. Depois de tudo que foi dito, torna-se patente que existe dirigismo cultural e controle da mídia por parte dos agentes governamentais ligados à elaboração e viabilização do Prodave TVs Públicas 2015 e 2016. Para concluir, eu devo informar que as sinopses do Prodave TVs Públicas de 2015 e 2016, a última versão das chamadas públicas, continuam sendo estruturadas de acordo com o desconstrucionismo, de acordo com o relativismo cultural, de acordo com o construtivismo radical, adicionando mais água no feijão dessa sociologia barata de televisão ao incluir o tema gênero e sexualidade na concepção do sociólogo Pierre Bourdieu. Enfim, haja paciência intelectual. Muito obrigado. Em caso de dúvida, a bibliografia deverá ser consultada.